Você está com medo de perder o seu emprego nessa pandemia? Infelizmente, desde o começo da quarentena, já foram quase 2 milhões de desempregados. Mas existem aqueles que não podem ser demitidos, porque gozam de estabilidade provisória. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar os casos de estabilidade provisória. Quem sabe, de repente, não é o seu caso. Achou interessante? Então, se inscreve aqui no canal, porque tem mais vídeos com informações úteis para você em tempos de pandemia. Se inscreve no canal porque eu quero você sempre bem informado. Mas afinal, Max, quais são os casos de estabilidade provisória? E o que significa estabilidade provisória? Bom, o empregado que está com estabilidade provisória, ele não pode ser demitido sem justa causa durante o período de estabilidade. E eu vou dizer para você aqui 9 situações em que o empregado goza de estabilidade provisória. Vamos esperar que seja o seu caso uma delas. O primeiro caso é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O empregado, essa comissão ela é montada dentro da empresa por empregados da empresa que são eleitos. E desde que o empregado se registra como candidato, até um ano depois que acaba o mandato dele na CIPA, ele não pode ser demitido sem justa causa. Então essa é nosso primeiro caso de estabilidade provisória. Caso número 2, a empregada gestante. A gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, no mínimo, ela não pode ser demitida. Mas doutor, eu nem sabia que estava grávida e já recebi aviso prévio ou já fui demitida. Não tem importância. A estabilidade é para proteger o seu filho que está no seu ventre. Então, independente de você saber, independente da empresa saber, corre lá, pega um exame comprovando a sua gravidez, corre na empresa, que a empresa vai ter que anular o aviso prévio que ela te deu, ou até anular a demissão e restabelecer o teu contrato de trabalho. Número 3, dirigente sindical. Um empregado que se candidata para um cargo de direção ou de representação no sindicato dele, desde o momento do registro da candidatura até um ano após o término do mandato, ele não pode ser demitido sem justa causa. Mesmo que ele tenha sido eleito como suplente. Mesmo que ele não assuma, efetivamente, seja apenas o suplente na chapa. Se ele for eleito membro da diretoria, ele não pode ser demitido. Desde o registro da candidatura até um ano depois que encerrar o mandato dele no sindicato. A mesma coisa, o mesmo direito é conferido ao dirigente de cooperativa. Desde o registro de candidatura dele até um ano após o encerramento do mandato na cooperativa, ele vai ter essa estabilidade provisória e não poderá ser demitido sem justa causa. Número 5, acidente de trabalho. O empregado que sofre acidente de trabalho e que por conta desse acidente de trabalho, ele tem que se afastar da empresa, se afastar do trabalho por licença médica por mais de 15 dias, ele não pode ser demitido até um ano depois que ele voltar para a empresa. Então, se você sofreu um acidente de trabalho e passou, em função desse acidente, sei lá, um ano hospitalizado. Quando você voltar, você tem um ano de estabilidade dentro da empresa. Lembrando que depois da reforma da CLT, o acidente que ocorrer no percurso não é mais considerado relacionado ao trabalho. Número 6, Comissão de Conciliação Prévia. É uma criação também da reforma da CLT. Essa comissão, criada dentro da empresa, ela tem representantes de empregados e representantes da empresa. Todos são empregados. Os representantes da empresa também são empregados. Mas só os empregados que representam os empregados dentro da comissão é que tem estabilidade provisória. E a estabilidade é de um ano depois que terminar o mandato dele na comissão. Número 7. Agora, em função da pandemia, o governo editou algumas medidas para ajudar a preservar empregos e manter empresas funcionando. Entre essas medidas, tinha a possibilidade de acordo de redução da jornada de trabalho ou de suspensão do contrato de trabalho. Bom, quem fez esse tipo de acordo, seja de redução, seja de suspensão do contrato de trabalho, adquiriu uma estabilidade provisória também. Então, se você fez um acordo de suspensão do contrato de trabalho por 30 dias, você não pode ser demitido durante esses 30 dias.
E quando acabar que você voltar ao trabalho, mais 30 dias você também não pode ser demitido. Redução de jornada de trabalho é a mesma coisa. Você fez um acordo de reduzir a jornada por 60 dias. Durante esses 60 dias, você não pode ser demitido. Quando acabar, você tem mais 60 dias de estabilidade provisória. Também não vai poder ser demitido. Número 8, outra medida editada pelo governo, foi o empréstimo para pagamento de folha de salário. Aí, no caso, seria a empresa pedindo um empréstimo no banco para pagar a folha de salário. Era condição para fazer esse empréstimo a estabilidade do trabalhador também. Então, também não deve ser demitido no período em que está sendo usado o dinheiro para pagar a folha e em igual período depois. Então, se o patrão pegou o dinheiro para pagar 2 meses de salário, ele tem mais 2 meses de garantia. Número 9. Acordos e convenções coletivas. Acordos e convenções coletivas podem prever outras estabilidades. Por exemplo, na convenção coletiva dos bancários, tem mais 4 estabilidades provisórias, além das que eu contei aqui nesse vídeo. Então, se aqui eu contei 9, lá tem 13. Então, se informe no seu sindicato, não importa qual é a sua categoria, busque a sua convenção coletiva ou se houve um acordo coletivo na sua empresa para saber se não tem ali algum outro caso de estabilidade provisória que você possa se assegurar. Mas, Max, se o meu caso é um desses, eu tenho direito a essa estabilidade provisória e mesmo assim a empresa me demitiu, o que fazer? Bom, aí você procura um advogado e entra na justiça, porque a empresa vai ter que restabelecer o seu contrato de trabalho. Você vai ter que voltar a trabalhar. Agora, se não for possível você voltar a trabalhar, por qualquer razão, inclusive porque o clima ficou chato, não tem mais clima para voltar ao trabalho, a empresa vai ter que te indenizar desse período. Então, se você tinha 30 dias de estabilidade, a empresa vai ter que te dar 1 mês de salário. Se você tinha 1 ano de estabilidade, a empresa vai te dar 1 ano de salário. Mas, doutor, eu fui demitido porque a empresa fechou. A empresa não aguentou mais de 60 dias de porta fechada por ordem do governo, por ordem da prefeitura. A empresa simplesmente acabou. E aí eu fui demitido. Muda alguma coisa? Sim, de fato muda. Primeiro, a estabilidade em si não vai valer mais. Você não vai poder pedir para voltar ao trabalho. Não tem mais trabalho. E a indenização? Também muda. Aí já não são todos os casos que serão indenizados. Aquelas estabilidades por conta de funções da empresa, por exemplo, CIPA, Comissão de Conciliação Prévia, dirigente sindical, dirigente de cooperativa, não serão indenizadas. Aquelas estabilidades que diziam respeito a você especificamente, como indivíduo, como a gestante ou acidente de trabalho, essas serão indenizadas. Também serão indenizadas as situações que falei da redução de jornada de trabalho, da suspensão do contrato de trabalho ou quando a empresa fez empréstimo para pagar a folha. Também serão indenizadas porque a mesma lei que criou essas modalidades de ajuda já prevê indenização. Agora, é importante que a empresa demonstre que encerrou as atividades por conta da pandemia. Não é encerrar a atividade, é fechar a porta, desligar a luz, ó, acabou, não tem mais trabalho aqui. Não, a empresa vai ter que mostrar documentalmente que encerrou como empresa. Inclusive, em alguns casos, como no acidente de trabalho, ela vai ter que mostrar que deu baixa na empresa, na junta comercial, no registro da junta comercial, que extinguiu, aquela empresa não existe mais. Mas não adianta a empresa dizer, olha, encerramos as atividades por conta da quarentena, está todo mundo demitido, quem tem estabilidade aí, membro de CIPA tal, não vai receber nada, nem indenização. E aí daqui a 3 meses, acaba a quarentena e a empresa reabre. Se isso acontecer, daqui a 3 meses, quando ela reabrir, vá na justiça e peça o seu dinheiro, a sua indenização. E então, esse vídeo te ajudou? Espero que você tenha se visto aí dentro de um desses casos. E não se esquece de ir lá no seu sindicato para saber se na tua convenção, no teu acordo, não tem alguma outra previsão e de repente você se enquadra. E dá uma curtida no vídeo se você gostou, porque aí o vídeo anda mais e mais pessoas vão ter a mesma informação. E quem sabe se proteger nessa época de pandemia e de tantas demissões. E se ficou alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários do vídeo que eu vou fazer de tudo para responder. Tá?
E continue acompanhando o nosso canal, porque eu vou fazer uma série de vídeos explicando tudo sobre a rescisão do contrato de trabalho nessa época de pandemia. Te vejo no próximo vídeo.